Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Daisy, estou aqui com vocês hoje para trabalhar volume 4, Universo e Sistema Solar. Então eu gostaria que vocês pegassem esse volume. Quem não tem pode pegar também aí um caderno, lápis, caneta, para que possa fazer algum tipo de anotação. Tudo bem? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui vai ser justamente astronomia antiga, né? Não tem como a gente falar de astronomia sem voltar um pouquinho lá antes de Cristo. Chineses e babilônios, né? Tudo isso eu sempre coloco lá na página do livro de vocês. Então, os chineses, eles têm lá o ano de 12 meses, as estações do ano a partir das constelações chinesas. E aqui eu coloquei até por curiosidade de vocês, porque vocês sabem que o ano chinês ele é diferente do nosso. Na verdade, ele começa sempre no ano do rato, 2020, está iniciando um novo ciclo do calendário chinês. Esse ciclo começa, o primeiro ano que eles têm são 12 anos para formar um ciclo. E de acordo com a data de nascimento, o ano de nascimento de vocês, vocês têm noção qual o ano em que vocês nasceram, né? Eu sei pela data do meu nascimento que eu nasci no ano do dragão, tá? Então, cada um, de acordo com o ano em que nasceu, tem aí ideia qual o que vocês têm, tudo bem? Esse é bem interessante. Esse ano, até início do ano, eles fecharam um ciclo, só que eles não puderam comemorar justamente por conta da pandemia, né? Então, a comemoração deles de 12 anos, fechando esse ciclo de 12 anos, seria agora. E eles abriram um novo ciclo com o ano do rato. Os babilônios, eles já cultuavam mais a lua. Então, eles descobriram as 4 fases, cada fase da lua tem a duração de 7 dias, e eles tinham os meses baseados nesse ciclo da lua. Então, por isso, 28 dias. Também comentaram do ano, do tempo, 1 hora, 60 minutos e 1 minuto, 60 segundos. Outra coisa que eu também coloquei aqui foram algumas teorias, né, sobre o movimento dos astros. Então, nós temos lá, ó, antes de Cristo, percebam aqui, ó, Ventales de Mileto, que foi o primeiro a explicar o eclipse do Sol solar. Isso ao explanar que a Lua é iluminada pelo Sol. Aí nós temos o Aristóteles, né, que também é um filósofo grego. Os gregos contribuíram bastante para essa história, toda essa descoberta do universo. E ele colocou lá o chamado geocentrismo, que tem a Terra como centro naquele momento era o universo, né? Que eles falavam a Terra como centro do universo, tendo os outros astros ao redor. Depois disso veio Ptolomeu, que nós conhecemos o modelo ptolomaico, que justamente os planetas formam epiciclo, aqui ainda tendo a Terra como centro, e depois, já em 1473, veio o padre polonês Nicolau Copérnico, que criou sim o modelo heliocêntrico. Esse modelo, que é o modelo que nós seguimos até hoje, tendo o Sol como centro do sistema solar. E aqui os planetas que estão ao redor. Isso por quê? Porque nós vamos trabalhar o universo, tá? O sistema solar, os planetas que estão ali. Aí nós vamos falar um pouco da Via Láctea. Tá? A Via Láctea é onde nós estamos. Então, o Sol e a Terra fazem parte de uma grande galáxia de estrelas, a chamada Via Láctea. Se vocês olharem, ó, o nosso sistema solar está aqui, ó. Está lá no livro de vocês, na página 5, ó. Ó o nosso sistema solar, em forma de espiral, com 4 braços, chamados de Perseu, Norma, Crux Scutum, Carina Sagitária, e 2 braços menores, Cygnus e, por último, o Órion. O nosso sistema solar está justamente nesse braço de Órion, que é o local onde está situado o nosso sistema solar. Tá? Depois disso, nós temos o superaglomerado
Laniqueia, que a Via Láctea fica na borda de um superaglomerado de galáxias que é chamado de Laniqueia. São várias galáxias que estão ali junto, formada por cerca de 100 mil galáxias. Podemos ver a olho nu Andrômeda, a grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães. Aqui é uma fotografia onde aparece a grande e a pequena nuvem de Magalhães, ok? Então, nós fazemos parte de um superaglomerado de galáxias. Na verdade, formado por praticamente 100 mil galáxias. Nós fazemos parte desse superaglomerado. Aí nós temos os planetas do Sistema Solar, né? Nós temos 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas considerados internos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os planetas externos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tá? Critérios para ser considerado planeta. Por que eu estou falando em critérios? Porque nós sabemos que nós tivemos Urano, Netuno e Plutão. Plutão deixou de ser um planeta e passou a ser considerado um planeta não. Por quê? Porque ele perdeu uma das características ou um dos critérios para ser considerado um planeta. Primeiro critério, deve orbitar uma estrela. Os planetas estão orbitando o Sol. Este foi o critério, aliás, não foi esse, foi o outro. Deve ser grande o suficiente para a gravidade moldá-lo na forma de uma esfera. Então, muita gente acha que Plutão deixou de ser um planeta porque ele tem uma massa pequena. Não, não é por isso. Ele deixou de ser porque a vizinhança de Plutão, ele está com uma quantidade muito grande de corpos celestes. E para ser considerado um planeta, ele tem que ter vizinhança livre de outros corpos celestes ou livre de objetos. E Plutão não está livre de outros objetos, justamente porque ele está num cinturão muito grande. Então ali ele tem muitos objetos que estão orbitando nele e por isso ele perdeu o critério de ser considerado um planeta e passou a ser chamado de planeta anão, ok? Aí a origem do Sol. Lá na página 8 de vocês, tem lá, ele levou aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos a idade dele, tá? A massa, aproximadamente 99,86% da massa de todo o Sistema Solar é a massa do Sol. E a luz, para chegar até a Terra, leva aproximadamente 8,3 minutos. Por isso que a gente fala em 8 minutos, a gente arredonda para chegar à luz. E aí ele é formado pelas camadas, que nós vamos trabalhar sobre isso daqui. Ou seja, antes de falar sobre isso, o Sol ele é uma estrela, ele libera uma quantidade muito grande de energia. Isso por quê? Porque aqui no núcleo do Sol ocorre uma reação que é chamada de fusão nuclear. Essa fusão ocorre porque átomos de hidrogênio se fundem formando átomo de um elemento maior, que é o hélio, e acaba liberando uma quantidade muito grande de energia. Essa reação ela é contínua. Nós vamos aprender num outro momento o ciclo evolutivo das estrelas. E aí eu vou voltar a falar um pouquinho mais sobre essa parte aqui. Agora sim, falando das camadas do Sol. Primeira camada aqui, núcleo, é a camada mais interna. Em sua parte mais profunda é que acontece o processo de geração de energia. Por quê? Porque tem uma temperatura e pressão altíssima. É por conta dessa temperatura e dessa pressão que é possível iniciar uma reação nuclear. É isso que vai diferenciar um planeta de uma estrela. A estrela tem uma pressão e uma temperatura tão elevada que ela começa um processo chamado de fusão nuclear, que é a reação nuclear, o que não acontece com o planeta. Temperatura de 16 milhões de graus Celsius e a pressão é de 250 milhões de atmosferas. A cada segundo
são convertidos cerca de 700 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio. Essa camada ocupa cerca de 1/4 do raio solar. Depois nós temos a zona de radiação, que é essa zona vermelha. Ela está localizada acima do núcleo solar, tem como principal característica o transporte de energia por radiação, ou seja, não há movimento mecânico do gás. Transporte de energia ocorre por radiação. Estende-se por cerca de 3/4 do raio solar. Então vejam que ela é bem intensa. Zona de convecção, que é a zona, esta que está aqui amarela, tá? Ela se estende por cerca de 182 mil quilômetros e é nessa camada que a energia gerada no núcleo solar é transportada pelo movimento de massas de gás. Ou seja, trata-se de um processo de convecção. Lembra? Convecção, passa de um local para o outro. A temperatura nessa camada é em torno de 2 milhões de graus Celsius. Só vou voltar um pouquinho na convecção. Convecção é como se acontecesse lá na geladeira, né? O ar frio desce por ser mais denso e o ar quente sobe. Então, isso é um processo de convecção, tudo bem? Depois nós temos a fotosfera, que é essa outra camada aqui, tá? Que é a camada visível do Sol, espessura 400 quilômetros aproximadamente, temperatura de 3.700 a 6.200 graus Celsius. Quando a gente falar em ciclo evolutivo das estrelas, nós vamos falar da temperatura. Aparência de um líquido no estado de ebulição, com aspecto de grânulos, fenômeno chamado de granulação. É possível observar que nessa região, regiões mais escuras, que são aquelas manchas que a gente enxerga no Sol. Isso é devido à atividade do campo magnético. Tudo abaixo da fotosfera pode ser considerado interior do Sol. E daí nós temos a cromosfera, tá? Que é uma camada de gás composta principalmente por hidrogênio e hélio. Normalmente ela não é visível, a radiação emitida é mais fraca e ela é aquecida pela energia fornecida pela fotosfera. E por último a coroa, que é a camada mais externa e larga do Sol, constituída por plasma em altíssima temperatura. Plasma é, quando a gente fala, por isso que a gente diz que o estado plasma, né, sólido, líquido, gasoso e plasma. O plasma é onde se encontra o Sol. Ali ele tem íons também envolvidos ali nessa região de plasma. Nela que acontecem as erupções solares, que são explosões que ocorrem justamente por uma mudança no intenso campo magnético solar. Aí nós temos a classificação dos planetas. Telúrico, que são os planetas chamados de rochosos, e no nosso sistema, metade deles são classificados assim. Por quê? Porque nós temos 8 planetas. 4 planetas são chamados de telúricos, ou planetas rochosos, ou planetas terrestres. São Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Tá? Nós temos os gigantes gasosos. Deixa eu deixar claro uma coisa. Na verdade, nós temos os planetas rochosos e gasosos. Os planetas gasosos são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Só que aqui a gente coloca 2 classificações. Primeiro, composição deles aproximadamente 90% de hidrogênio e hélio. Isso significa que seria muito difícil pousar nesse planeta. Por quê? Porque eles não têm superfície sólida bem definida, como no caso a Terra, como no caso Marte. Então, eles são considerados gasosos. Só que o livro também ele comenta em gigantes gelados, que são planetas que têm cerca de 20% de hidrogênio e hélio em sua composição, sendo majoritariamente composto de elementos pesados, como carbono, enxofre, nitrogênio e oxigênio. Então, aqui teria Urano e Netuno. Lembrando,
nós temos 4 rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e 4 gasosos, tá? Que seria Urano, Netuno, Júpiter e Saturno. Tudo bem? E aí a formação do Sistema Solar, essa formação, ela ocorre, tudo começou lá com gás e poeira estelar. Eu vou falar bem detalhadamente cada um dos passos numa outra aula, justamente o ciclo evolutivo das estrelas, que é justamente a formação. Mas para vocês entenderem, tudo acontece por quê? Porque existe uma gravidade maior, que é de expansão, e existe uma gravidade de contração. Existe um determinado momento que essa gravidade de contração, ela supera a gravidade de expansão. Quando ela supera, ela começa a colapsar tudo que está em volta, poeira e gases, e ela vai colapsando. Quando ela colapsa, ela vai formando, os átomos vão se unindo, tá? E vão formando um círculo no centro. E aí é que origina a estrela. Então, o Sol, por ser uma estrela, ele é formado exatamente nesse processo. Claro que aqui ele vai colocando todo o processo até formar o Sol, e aí o que resultou em volta vai formando aqui os planetas, tá? Lembrando que a estrela ela é considerada uma estrela, ela é diferente de um planeta, justamente porque a estrela tem uma gravidade tão grande que faz com que inicie o processo, uma temperatura que inicia o processo de reação nuclear, o que não acontece no planeta, tá? E aí, deixando para vocês aqui exercícios das páginas 12, 13 e 14, só que não são todos os exercícios, veja, 1, 2, 3, 4, o 8 e o 9. E aí, no próximo momento, eu volto com a correção. Tudo bem? Obrigada, então, pela presença de vocês. Até o próximo momento. Beijo, me liga, fui!